Olá, seja bem-vindo. Eu sou Donizete. Hoje eu vou iniciar mais uma forma de apresentar minhas videoaulas. Tenho recebido várias perguntas neste canal. Vou então selecionar algumas delas e, além das respostas apresentadas nos comentários, vou também apresentar essas respostas em vídeos, pois creio que algumas perguntas, bem como as respostas, possam interessar a outras pessoas também que acessam este canal. Iniciarei então com a pergunta de um colega, por nome Fabiano Baessa. Ele faz a seguinte pergunta: Boa noite, Donizete. Por que você usa chuveiro 220 volts e não 127 volts? Qual é a diferença entre as duas tensões? Minha resposta: porque o valor de corrente em 220 volts é menor do que em 127 volts para o mesmo valor de potência. Sendo assim, usar 220 volts é melhor, pois pode usar cabos de menor seção, popularmente conhecido como bitola, e com risco de menor aquecimento dos mesmos. Vamos então deixar isso de forma bem simples e clara. No vídeo em que o colega faz essa pergunta, é um vídeo de um QDC bifásico, onde eu instalei 3 disjuntores bipolares com valor de 32 amperes para 3 chuveiros, ou seja, um chuveiro em cada disjuntor, com a tensão de 220 volts. A previsão de potência para cada chuveiro deste QDC é de 5.500 watts, ou watts, como alguns pronunciam. Então, valor de potência de cada um dos chuveiros, 5.500 watts. Porém, eu instalei em 220 volts e não em 127. Pessoal, a diferença é o seguinte: para o mesmo valor de potência, instalando numa tensão maior, o valor de corrente nominal deste equipamento, do circuito, será menor do que em 127 volts. Vamos usar como exemplo, então, o valor de potência dos chuveiros que citei. Em 220 volts, um chuveiro de 5.500 watts, se fizermos o cálculo da corrente, dividindo a potência 5.500 watts por 220 volts, o valor da tensão, teremos um valor de corrente nominal no circuito de 25 amperes. Agora veja bem, um chuveiro de 5.500 watts de potência instalado em 127 volts, fazendo o cálculo do valor de corrente nominal do circuito para esse chuveiro, dará um valor aproximado de 43 amperes. Vejam então que em 220 o valor de corrente é menor do que em 127 volts. Essa é a diferença, caríssimo colega Fabiano. Em 220 volts, a corrente, o valor da corrente é menor do que em 127 volts, se comparado com a mesma potência. Nesse caso, então, em 220 volts, como a corrente é menor, nós podemos usar cabo de seção bitola menor do que em 127 volts. Está aí a resposta, então, para o colega e para os demais que interessarem pelo assunto. O colega não perguntou, mas deixa eu fazer um acréscimo aqui a este assunto. Lembrando, pessoal, que tanto em 127 volts quanto em 220 volts, se os dois chuveiros ou outro equipamento qualquer têm o mesmo valor de potência, o consumo é igual para ambos, mesmo tendo tensão diferente e também valor de corrente diferente.
Porque o que determina o consumo de um equipamento é o valor de potência dele, independente da tensão e da corrente. Entendido isso? Então, se estamos analisando dois chuveiros, um em 127, o outro em 220, mas com o mesmo valor de potência para ambos, então, do ponto de vista elétrico, o consumo é igual em ambos chuveiros. Ou seja, o serviço executado tanto em 127 volts quanto em 220 volts, que é o aquecimento da água, a temperatura, é o mesmo para ambos, ficando então a diferença apenas para o valor de corrente, que vai determinar então a seção, a bitola dos condutores. E nós sabemos que a seção, a bitola do condutor é determinada pelo valor de corrente do circuito. Consequentemente, tem que calcular após esse valor da corrente nominal do circuito o valor do disjuntor, e com o valor de corrente do disjuntor, então escolhe-se, ou melhor dizendo, pela tabela de condução de corrente, ver qual condutor, qual seção a ser usada para este circuito. Está aí então a resposta para o colega e para os demais que acessarem este canal. Desde já, meu muito obrigado ao colega que fez a pergunta e também aos demais que têm acessado este canal, deixando suas perguntas, também sugestões, críticas. Meu muito obrigado a todos e aguardo vocês no próximo vídeo.